das eleições 2012. Na Campina FM. Vote certo 93.1 e acerte na democracia. A mobilidade urbana em Campina Grande é muito complicada. O transporte coletivo é caro, não funciona e respeita o cidadão. Eu, por exemplo, sou usuário do transporte coletivo e espero até 1h30 por um ônibus no 101, 111, não é? E isso é a demonstração cabal de que atende mais aos interesses de lucro dos empresários do que ao interesse do povo pobre que precisa, né? E inclusive da classe média que se pudesse largar seu carro para ir ao ônibus, mas não tem nem essa opção, a gente não pode nem fazer essa crítica, né? De que transporte coletivo? No centro da cidade as calçadas não possibilita, né, as pessoas que têm dificuldade de acesso, né? Os prédios públicos e os prédios privados também. Nós temos problema também na questão dos ambulantes, né? Atualmente a prefeitura coloca um caminhão com um pessoal chamado de apoio, que na verdade é segurança, para perseguir ambulantes, né? E essa política já foi a política do senhor Cássio Cunha Lima. Inclusive morreu, né, um ambulante lá no Calçadão, no plano governo do seu Cássio Cunha Lima, que é o padrinho político do candidato do PSDB. E também uma política do Anivaldo Ribeiro, né, o pai de uma das candidatas aqui, que instituiu o RAPA, né, que a gente tinha muita tristeza quando se falava nisso. Então, o pessoal quer mudar essa lógica de funcionamento, né, da mobilidade urbana, quer implantar uma cidade que respeite implantar um governo que respeite seus cidadãos, mas nós queremos saber ao senhor Guilherme Almeida qual a sua proposta para a mobilidade urbana, principalmente nesses 3 segmentos: transporte coletivo, acessibilidade e os ambulantes. Cisanando, você nos dá a oportunidade, inclusive, de abordar um tema que aflige a todas as grandes e médias cidades, que é a questão da mobilidade urbana. No seminário Campina Grande Ideal, o segundo eixo que nós focamos em infraestrutura, nós tivemos o cuidado de trazer um engenheiro de trânsito, professor Carlos Batinga, para abordar esta temática em Campina Grande. Tivemos uma exposição. A princípio, Campina Grande estava fora do plano do governo federal das grandes cidades. Agora que vai entrar e nós vamos ter que ter recursos para fazer intervenções. A mobilidade urbana é patente. Em Campina Grande tudo acontece no centro da cidade. Então uma ação que nós vamos fazer, por exemplo, e tem que se fazer, já 2 governos decantam, expõem maquete, mas não realiza, o centro administrativo de Campina Grande. Nós vamos tirar o centro administrativo, que é espalhado em todas as artérias de Campina Grande. Se você quiser fazer uma consulta na Secretaria de Educação, na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Obras, é no centro da cidade. Então tiraremos efetivamente do centro da cidade o que for possível, descentralizando para os bairros. Irá melhorar. Intervenções pontuais nós iremos fazer também, um elevado, com a equipe competente estudando. Por isso que eu falei no plano de governo, no plano, um projeto diretor para Campina Grande. Na questão dos transportes coletivos, o que você falou, eu tive outro mutirão, se passa ônibus lá alternadamente, dificultando ao usuário de ter acesso ao trabalho, ao local. Iremos, a STTP no nosso governo irá fazer um diagnóstico profundo para poder cobrar dos concessionários, dos permissionários, uma efetiva participação. Ciclovias, iremos fazer. A parte de acessibilidade foi tema e foi documentário, inclusive doado pelo professor Lívio da UFCG para o nosso programa de governo. Guilherme, é o seguinte, nós não vamos fazer, e nós condenamos, por exemplo, a política do atual governo em Campina Grande, que, por exemplo, no Abrigo Marigá colocou o pessoal que estava nos Correios e até hoje, né, não resolveu o problema. Quando chove, o pessoal tem mais balde do que mercadoria para evitar que muda as suas mercadorias, né? Depois o seguinte, o senhor fez, até um dia desse, apoiou o governo veneziano, fazia parte do conjunto, né, de apoiadores do governo veneziano, era unha e carne, né? Então eu como usuário do transporte coletivo, e o pessoal, como a maioria, tem não só a capacidade, mas tem a legitimidade de fazer essas críticas. Tem lutado contra os aumentos dos transportes, ninguém viu o senhor em nenhuma luta, né, para manter baixo,
né, e o preço e um transporte de boa qualidade. Nós queremos instituir o passe livre, né, para os estudantes, que é uma vergonha que os estudantes, muitos renunciem o direito de estudar porque não tem condição econômica, não renuncia, obrigam a ele a se afastar da universidade, né? Nós vamos fazer uma empresa municipal para botar ônibus em todas as linhas, para que a concorrência seja mais leal, porque hoje quem manda na STTP é o próprio sistema de transporte, é o Citrans. Nós não vamos perseguir camelôs como é feito hoje, em camelô que passa do calçadão lá pro Capitólio, do Capitólio lá para as Boninas. Isso no nosso governo nós vamos destinar espaços adequados e respeitar, né, os pequenos vendedores de fruta, seja lá de que for, de relógio, de qualquer coisa, de CD. Nós não temos preconceito contra a pirataria, porque é o subproduto do próprio capitalismo, né? E às vezes de forma cínica o capitalista condena, mas é o resultado de uma desorganização, de uma injustiça, e nós não vamos instituir, não vamos condenar a violência no centro da cidade, seja com quem for. Quero abordar a mobilidade urbana. Temos várias atitudes a tomar, reestruturando a rede de linha de transporte coletivo, assegurando essa ampliação, como foi o caso. Agora, eu não me reportei aos ambulantes. Cizenando, você sabe que aqueles ambulantes que estavam dentro de um comércio informal no calçadão e foi para o Cine Capitólio, teve comigo, tivemos defendendo com argumentos o direito deles trabalharem, e vamos ouvi-los. O governo tem essa função de ouvir as pessoas e dar, depois do diagnóstico, a solução. Com certeza no nosso governo eles não vão ficar impedidos de ganhar o seu ganha-pão e sustento a sua família. A questão dos ambulantes serão tratados de forma muito digna, porque tem responsabilidade. A justiça manda tirar, a prefeitura manda tirar, mas nós iremos tirar compartilhadamente para um local adequado. A meia passagem aos domingos é um dos planos que nós temos também para estudar e para implantar, para dar oportunidade às pessoas que não têm condições nem de pagar uma passagem de ônibus, a diminuir essa oneração para eles se deslocar para uma área de lazer aos domingos. Então, tanto a mobilidade urbana como a questão dos ambulantes, fique tranquilo, você me conhece. A gente convive e conhece Campina Grande como a palma da mão. Nós não estamos chegando agora para ser candidato, de maneira nenhuma. Só da vida pública em Campina Grande, tomando um cafezinho ali no calçadão, no Café Aurora, pelos mandatos que nós tivemos, 3 de vereador, secretário de obras, e aí com muita dignidade eu digo que fiz um bom trabalho em 2005, 2006, no primeiro governo de Veneziano, e muita coisa boa foi implantada por nós. E iremos aperfeiçoar muita coisa boa do governo veneziano, mas temos a obrigação de retificar e melhorar e criar deficiências patentes também na atual administração. Estamos livres de influência política e econômica que nos iniba, Cizenando, e você, se Deus quiser e tiver boas propostas, vai se associar a esse projeto do 20.